Boa tarde, meninos. Boa tarde, convidados. Nós temos que aguardar mais alguns minutos por causa da banca, né? O Marcelo e a Fernanda. Correto? Isso mesmo. Bem, Alex? Tudo certo com o senhor? Vamos bem. Graças a Deus. Coisa correndo solta, a pandemia doida, né? A vacina, né? Que vai chegar dia de São Nunca de tardezinha. Exato. Daí, Lourenço, esse bigode? Pelo jeito veio para ficar. Vocês três são os três mosqueteiros, os três com bigode. É o estilo da marca, né, professor? É, estilo da marca. É isso aí. Eita, equipe boa essa, hein? Hã? Vocês não encaminharam o salgadinho pro povo, não? Faltou, né? Faltou, né? Não deu para processar ainda, né? Ficamos longe dos laboratórios, de tudo. É. E daí a tranquilidade, como é que vai indo? Olha, chegou a banca. Chegaram no exato momento. O Marcelo, pelo jeito, está no deck. Dá para ver o deck daqui, olha. Se vocês tinham aí estavam com saudade, vocês conseguem enxergar o Marcelo no deck. Hã? Tá mudo, Marcelo. Marcelo! Tá no mudo. Agora. Agora está falando. Estou aqui fazendo experimento de Labium. Labum. Labium. Estou vendo. Estou eu, Lúcio, Ricardo e a Letícia. Coisa boa, hein? É o Carlos Piacentino comendo um sorvete, né, seu Carlos? Como é que é? Opa, olha aí, rapaz. Quem que está aí? É o Alex, o Lourenço, Alex. o Rafael, Opa. tem um monte de gente. Alex, rapaz. professor. Rafael, olha aí. Quanto tempo, né? Esses bigodes aí que arrebentam. Olha só. Eu não falei para vocês que a marca? É o estilo da marca, tem que vender. Lá no sul a gente chama futebol de salão isso aí, futsal. É 5 para cada lado ali, ó. Eita. Pior que nem na minha sala, ocupei uma sala de alguém aqui. Eu estou vendo as linhas de ar comprimido. Eu tô... Até café tem. Beleza, então. Café é bom. Isso é para amanhã cedo. É. Óleo de café amanhã cedo. Bom, é 14h58, para que a gente comece na hora, não porque todo mundo tem compromisso, e o Marcelo está no meio de uma preparação de aula de lado. A primeira coisa que eu quero de vocês é autorização para gravar a apresentação do TCC de vocês. Então, vocês já, particularmente os três, podem, e a banca, né? Pode responder pelo chat, e aí eu já começo a gravar, aí a gente já inicia em seguida a nossa apresentação, que é até 40 minutos, em seguida a lição, e depois os finalmente, ok? Os agradecimentos e tudo mais. Ok, Olívio. Então, Imagina.
É só autorizar, portanto, no chat, os acadêmicos, para a gente poder gravar. Essa chave fica lá na Certo. Ah, quanto tempo? Vai ter gente lá? Ah, então tá. Meninos, Oi. Rafael já autorizou, Sim, estamos por escrito. falta os outros dois. Tá ok. Então eu já vou passar a fazer a gravação. Só um minutinho. Então, podemos dar início à apresentação do TCC, né? Do processo de extração e purificação de proteínas de ervilha, do Alex Félix Medeiros, do Lorenzo e do Rafael. E a banca, os respectivos professores, Fernanda e professor Marcelo Fernandes Vieira. Então, tenha a bondade de se apresentarem e iniciar, então, a apresentação do trabalho. Certo. Bom, iniciar aqui a nossa apresentação. Boa tarde a todos. Vai dar início à apresentação do projeto de conclusão de curso, o projeto da SVEGS, que é uma indústria de extração e purificação de proteínas de ervilha que foi desenvolvido por nós, como o professor falou, e orientado por ele, professor Dr. José Eduardo Olivo. A melhor maneira da gente começar a falar sobre nosso trabalho é de falar o que nos motivou a trabalhar com proteínas de origem vegetal. A gente pode dividir em basicamente 3 tópicos que serão abordados logo a seguir. Quando a gente compara a produção de produtos de origem animal com a produção de alimentos de origem vegetal, a gente vê uma grande disparidade no impacto ambiental causado entre eles. A gente extraiu esses dados aqui da revista Nature, que mostra o tamanho do impacto ambiental. Trabalhar com proteínas de origem vegetal implica numa redução da emissão do gás de efeito estufa, uma menor área utilizada para sua produção e um menor consumo de água. Esse gráfico mostra a comparação justamente entre os produtos de origem animal, em vermelho, com a produção de outros produtos de origem vegetal. É como se as barrinhas estivessem uma em cima da outra, justamente mostrando essa comparação. Um dado muito interessante desse estudo é que para você produzir 1 kg de produtos de origem vegetal, você emite cerca de 1 kg de gás carbônico, enquanto que para você produzir a mesma massa de produtos de origem animal, você emite cerca de 30 kg desse mesmo gás. Então, a gente consegue ver essa grande diferença. Além disso, a gente sabe que a população no mundo cresce cada dia mais. Então, chegará um momento em que as áreas destinadas à plantação e cultivo de animais, criação de animais, entrará em conflito com a área destinada à população. Então, haverá uma necessidade de um maior aproveitamento das áreas destinadas à produção de alimentos. Se a gente pegar como comparação 1 hectare de área, a gente chega a produzir 3,4 toneladas por ano de leguminosas, enquanto que a mesma quantidade para a carne, a gente produz apenas 34 quilos. Considerando o valor energético de cada um desses alimentos e a necessidade humana, a gente consegue alimentar cerca de 13 pessoas com essa área de leguminosas, enquanto que não conseguimos alimentar nenhuma pessoa com a criação de carne. Além disso, estamos com um projeto de uma indústria, necessitamos tirar o nosso sustento disso. O investimento na área, no ramo de produtos veganos, vegetarianos, vem crescendo bastante. Um dado bem interessante é que no primeiro trimestre de 2020, teve um investimento de 930 milhões de dólares nesse ramo de proteínas vegetais.
enquanto que somente esses 3 primeiros meses já foi superior ao ano de 2019 inteiro. Então, a gente vê que está crescendo bastante. Um outro fator que pode impulsionar muito as nossas vendas é o aumento da população vegetariana e vegana no mundo inteiro. Mas não só isso. As pessoas hoje em dia estão buscando novas alternativas de alimentação mais saudável e estão buscando reduzir o consumo de carne, e que vai ajudar nas nossas vendas também. Tendo isso em mente, a gente decidiu trabalhar com proteínas vegetais, mas necessitamos escolher qual seria a matéria-prima mais eficiente para isso. Elencamos 7 possíveis fontes vegetais, das quais a gente fez uma avaliação nutricional primária para poder eliminar alguns dos compostos. A gente eliminou duas fontes, que são o arroz, era a mais pobre em aminoácidos, as nossas proteínas que buscamos extrair, e eliminamos também a soja, que apesar de ser a fonte mais usada hoje em dia para isso, ela é pobre em vitaminas e minerais. Dos 5 que sobraram, a gente fez uma análise da disponibilidade delas. A algaroba é uma planta muito cultivada em regiões semiáridas e muito utilizada no Nordeste como ração. Então, a produção fica muito concentrada nessa região do nosso país, enquanto que a quinoa, ela ainda não é muito comercializada no nosso país. E sua produção está muito ligada aos países andinos. Então, a gente importa muito de Peru, Bolívia e Chile. Peru, Bolívia e Equador, perdão. Desses, nos restam 3. A ervilha, o feijão favo e o grão de bico. Desses, a ervilha é a que possui a produção mais barata, logo é a que apresenta maiores benefícios para nós, como empresa, começarmos o nosso desenvolvimento. Tendo isso em mente, no nosso processo de purificação de proteínas, a gente também consegue extrair e purificar o amido, que também é um dos nossos produtos. E ainda buscamos entrar no ramo alimentício, que é um dos ramos que mais impacta na vida das pessoas, justamente com produtos, os nossos snacks, que são alimentos que você pode consumir em qualquer momento, sem necessidade de aquecimento e refrigeração. Com base nisso, a gente desenvolveu a nossa identidade visual. O nosso nome, Svegs, é justamente um jogo sonoro uma combinação sonora entre as palavras snacks e vegetal, já que os snacks serão nossa maior fonte de renda. Nosso símbolo é composto por vagens de ervilha em diferentes tonalidades, que remetem ao crescimento e ao amadurecimento da planta, mas não só o da planta, ao nosso também, pois nós, como empresa, buscaremos crescer cada dia mais. Além disso, ele possui um formato circular que remete aos símbolos da sustentabilidade, que é um dos valores mais presentes no nosso dia a dia. O slogan tem que ser uma frase curta, marcante e que crie uma identidade própria para a gente. Leve, de um jeito Svegs, tem uma certa sonoridade entre as duas palavras leve e Svegs, e além disso, cabe algumas interpretações. A gente pode pegar leve como leveza, normalmente associado a produtos de origem vegetal, produtos naturais e saudáveis, enquanto também pode ser interpretado como leve do verbo levar. Seja você adquirindo um produto nosso, levando a nossa ideia para casa, ou, por exemplo, com os snacks, o qual você pode levar e usufruir em qualquer lugar. Nossa missão no dia a dia é fornecer alimentos de alta qualidade e acessíveis a toda a população, tendo como principais diretrizes os nossos valores, que são a qualidade e o compromisso com o meio ambiente e com a saúde, sejam a saúde dos nossos colaboradores ou a saúde dos nossos clientes. Tendo esses nortes nas nossas decisões diárias, a gente nos vê lá na frente. A gente nos vê sendo referência no ramo alimentício, mas não somente no ramo alimentício vegetariano, vegano, de produtos naturais, e sim no ramo como um todo. Esta é a maneira com que estamos estruturados hoje em dia. Temos um presidente e 3 diretores. A diretoria comercial, produção e administrativa. Comercial lidará com questões de vendas e compras, marketing e logística, enquanto que a administrativa tem a função de administrar os nossos recursos, sejam eles humanos, financeiros ou tecnológicos. Já a produção, a diretoria de produção, está intimamente ligada com a produção em si. Estamos entrando no mercado hoje com 3 sabores de snacks diferentes: defumado, ervas finas e queijo. Mas existem uma infinidade de outros sabores os quais a gente pode trabalhar. Então, já é um dos nossos objetivos para os próximos meses ou para o próximo ano, de inaugurar esses novos sabores e trabalhar. Além disso, trabalhar com outras
fontes vegetais, principalmente aquelas que foram citadas na escolha da matéria-prima, sejam elas trabalhadas de maneira individual ou de maneira a formar uma mistura, um blend, muito utilizado em linhas de produtos substitutos carnes, como salsichas, enlatados e carnes vegetais, os quais também serão nossos objetivos no próximo ano montar essa linha, além de linhas de barras proteicas, barrinhas de cereais proteicas ou substitutos lácteos, enfim, temos bastante linhas para desenvolver. Esses são os nossos produtos e os preços de comércio, além dos seus custos de produção. Os preços foram avaliados de maneira de um estudo de mercado, ao qual objetivavam ser o que possuía o menor custo, menor preço de venda. A gente temos os nossos isolado proteico e o nosso amido isolado, os quais foram idealizados em 2 tamanhos, 25 quilos e 1 tonelada. 25 quilos foi pensado de maneira a atender o público de restaurantes, padarias, enquanto que o de 1 tonelada é pensado para as indústrias, ambos para que possam adicionar ingredientes que tragam uma qualidade e nutrição, um elemento nutritivo maior aos seus produtos. Além disso, temos os nossos piazitos, que são os nossos snacks. Eles foram idealizados também em 50 e 100 gramas, lembrando aqui que os snacks são são lanches que a gente come normalmente entre as refeições, então são rápidos, fácil, são produtos práticos. A porção de 50 gramas foi idealizada de maneira individual, enquanto que a de 100 foi idealizada para você compartilhar com alguém uma experiência SVEDS. Os principais mecanismos de distribuição dos nossos produtos serão, de maneira tradicional, os snacks em forma de supermercado, conveniência e lojas de produtos naturais. Além disso, entraremos no e-commerce, que é uma plataforma que vem ganhando muito espaço. Em nosso site, terá um espaço destinado a justamente você, no conforto da sua casa, poder pedir e receber seus sabores favoritos dos piazitos. Enquanto as proteínas e o amido serão distribuídos principalmente em indústrias e comércios locais, como eu expliquei. A promoção da nossa marca se dará através do nosso site, que foi desenvolvido em português e inglês, justamente pensando numa expansão internacional da nossa marca, que nele contará informações, eventos, artigos a respeito do movimento vegetariano para quem queira se informar sobre isso, além de informações sobre quem somos nós, quais são os nossos objetivos e metas. Além disso, participaremos em eventos ao longo do Brasil, sendo que os maiores deles estão localizados no estado de São Paulo, onde estamos também localizados. Mais para frente, iremos explicar a fundo como foi tomada essa decisão, e em qual cidade. Mas estamos perto dos das maiores feiras e eventos do ramo vegetariano e vegano. Além disso, buscaremos fazer parcerias com o governo para ajudar a comunidade na qual estamos inseridos, distribuindo nossos alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas consigam ter uma dieta mais equilibrada e mais saudável, além da distribuição em escolas públicas para ser utilizadas nas merendas e melhorar a qualidade nutricional das nossas crianças. Tendo isso em mente, a gente desenvolveu a análise SWOT, que é uma análise financeira que avalia a competitividade entre empresas. E assim a gente pode tornar nossas decisões mais assertivas e mais rápidas. Ela é baseada em 4 pontos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, as quais as forças e as fraquezas são pontos internos nossos e as ameaças e oportunidades pontos externos. Nossas principais forças são que temos produtos saudáveis, hipoalergênicos, ou seja, sem restrição de consumo, e temos uma imensa possibilidade de expansão, como viemos falando até agora. Nas principais fraquezas são que somos uma marca nova no mercado e temos um produto mais caro, quando a gente olha principalmente para os snacks e os salgadinhos já hoje consolidados à base de milho. As principais oportunidades que temos são a expansão do veganismo e o aumento no número de pessoas buscando alternativas mais saudáveis de alimentação, enquanto temos poucos concorrentes também no ramo de snacks proteicos. As principais ameaças ao nosso produto são a produção de ervilha no país, pois é insuficiente a maneira com a qual a SVEGS foi idealizada. Então, há necessidade da importação de outros países. Além disso, a aceitação do mercado não vegano, que é um dos públicos que buscamos abranger, pode ser um empecilho
uma ameaça no nosso crescimento. Tendo tudo isso em mente, a gente pode desenvolver o nosso processo produtivo, que vai ser explicado agora. Bom, nosso processo produtivo é baseado no método da extração alcalina e precipitação isoelétrica das proteínas. A extração alcalina ocorre quando a farinha de ervilha é misturada em água em pH alcalino, e então as proteínas se solubilizam na solução. Separada a fase líquida da sólida, com a fase líquida nós realizamos a coagulação, onde são adicionados ácidos até alcançar um pH no ponto isoelétrico, onde as proteínas precipitam. Com base nesse processo, nós desenvolvemos o fluxograma de processo, onde aqui temos a área de processamento da ervilha, aqui a área de processamento do amido, a área de processamento da proteína, além do tratamento de efluentes. O processo se inicia através do transporte das ervilhas do silo de armazenagem até uma peneira vibratória, onde vai ocorrer a limpeza das ervilhas através de vibração, onde será removido poeira, galhos e folhas. A ervilha limpa vai passar por um moedor, onde será atingida uma granulação de 75 a 100 micrômetros. E esse moedor vai contar com um sistema de classificação, onde todo grão que não atingir a especificação volta para ser moído novamente. A farinha, então, vai ser enviada a um braçador, onde será adicionado água aquecida numa proporção de 1 parte de farinha para 5 partes de água e solução de hidróxido de sódio, até um pH 8, onde 70% das proteínas contidas na farinha serão solubilizadas. O braçador vai funcionar de maneira semicontínua, com agitação a 40 graus por 40 minutos. Terminada a abraçagem, a suspensão é enviada a uma centrífuga decantadora que separa a fase líquida, contendo a solução proteica que é enviada para a área de purificação de proteína, da fase sólida, que vai passar por uma nova abraçagem, onde será adicionado novamente água na proporção 1 para 5, mais hidróxido de sódio até um pH 10, e sob mistura, sob agitação por 40 minutos a 40 graus Celsius. Terminada a segunda abraçagem, novamente a suspensão vai passar por uma centrífuga decantadora, onde a solução proteica será enviada para o setor de proteínas, e a fase sólida, contendo principalmente amido e fibras, vai passar por um tanque de mistura, onde é adicionado água para diluição. A suspensão diluída vai, então, alimentar um conjunto de hidrociclones, que separará a fase leve, contendo as impurezas e as fibras da ervilha, que sairá pelo topo dos hidrociclones e será adicionado aos efluentes. A fase pesada, contendo o amido purificado, vai ser, então, enviado para um filtro rotativo, onde será removida boa parte da água. A massa, então, de amido é enviada para um spray dryer, onde ela é seca através de passagem de ar a 350 graus Celsius. O amido seco, então, vai ser empacotado em sacos de 25 quilos e big bags de 1 tonelada. As soluções proteicas vindas das centrífugas, elas chegam a 35 graus, então ela passa por um processo de resfriamento até 25 graus, então entra no coagulador, onde é adicionado ácido clorídrico até atingir um pH 5.5, onde se inicia o processo de precipitação das proteínas. Esse coagulador ele funciona de regime semicontínuo também por 30 minutos. Terminada a coagulação, a suspensão proteica passa por uma centrífuga decantadora, onde a fase sólida contendo as proteínas passa por um filtro rotativo, onde é realizada uma lavagem em solução ácida, evitando a ressolubilização das proteínas. A fase líquida passa por outro processo de coagulação, onde o pH é reduzido ainda mais até um pH 4.5, onde 97% das proteínas restantes são precipitadas. Essa suspensão é, então, enviada para uma centrífuga decantadora, onde a fase líquida é enviada para os efluentes, e a nova massa de proteína é enviada a outro filtro rotativo, onde é realizada outro processo de lavagem com solução ácida. As proteínas, então, lavadas e purificadas, são enviadas para o tanque de neutralização, onde é adicionado hidróxido de sódio, a fim de neutralizar os ácidos usados, atingindo assim um pH 7. As proteínas neutralizadas, então, são enviadas ao spray dryer, onde são secas por passagem de ar a 310 graus Celsius. As proteínas secas, da mesma forma que o amido, são empacotadas em sacos de 25 quilos e big bags de 1 tonelada. O processamento dos snacks se dá início no misturador, onde é adicionado água, farinha de ervilha e isolado proteico. A massa sai do misturador e vai numa extrusora, onde, pelo processo de alta pressão e alta temperatura, os snacks tomam forma e são cozidos. Os snacks prontos, então, passam por uma secadora para remoção da umidade residual e, após, passa por uma drageadeira, onde são adicionados os temperos, dando sabor aos nossos snacks.
passa então por uma empacotadora, onde são empacotados em pacotes de 50 e 100 gramas. Analisando o balanço de massa global do nosso setor de proteína e amido, percebemos que a partir de 3,5 toneladas por hora de ervilha, obtemos ao final 1,51 toneladas por hora de amido e 560 kg por hora de proteína, ambos com uma faixa de pureza de 92,3%. A partir desses valores, temos uma recuperação de 96% do amido e 83% das proteínas contidas nas ervilhas. Para o balanço de massa global dos snacks, foi pensado em um snack que contivesse 35% de proteína em sua composição. Assim, para atingir essa especificação, são necessárias que a composição seja de 58% de farinha de ervilha e 42% de isolado proteico de ervilha. Para atingir um volume de 300 toneladas mensais de snacks, o que condiz com 421 kg por hora de snacks, são necessários, então, 175 kg por hora de isolado proteico, 242 kg por hora de farinha de ervilha e 80 kg por hora de água, ressaltando que a água aqui ela é eliminada durante o processo de extrusão e secagem dos snacks. Para o balanço de energia, foi realizado primeiramente nos braçadores, que operam a 40 graus Celsius. Assim, por fins de praticidade, a água é aquecida antes de entrar no tanque. Porém, como ela troca energia com a farinha, que não vai ser aquecida, ela vai perder um pouco de energia. Para compensar essa energia, a água é aquecida, então, em torno de 41,5 graus. Para aquecer toda a água necessária, então, será aproximadamente necessário 2.000 megajoules por hora de energia. O coagulador, como eu já disse, a corrente chega a 35 graus. Então, ele necessita passar por um resfriamento. Então, a energia necessária a ser retirada nessa corrente é de aproximadamente 1.000 megajoules por hora. Os spray dryers, o de amido opera a 350 graus e o de proteína a 310 graus. Como essas temperaturas são relativamente altas, o ar é aquecido, então, através de gases de exaustão produzido em uma fornalha. Essa fornalha será capaz de fornecer aproximadamente 4.600 megajoules por hora de energia. A integração energética é um procedimento que visa aproveitar toda a energia gasta que seria perdida nas correntes de processo. Então, se a gente realizasse o processo sem integração energética, utilizaríamos 5 trocadores de calor com uma demanda de utilidade quente de 539 kW e de utilidade fria de 467 kW, resultando em um custo total anual em torno de 147 mil. Realizando a integração, nós aumentamos o número de trocadores para 7, porém reduzimos bastante a demanda de utilidades. E com isso a gente reduz, então, o custo total por ano para em torno de 112 mil. Esses valores, então, representam 25% de economia no nosso processo. Só ressaltando que, como a integração energética foi realizada por um software, esses valores não têm significado monetário real. Eles só são fim de comparação mesmo entre cenário sem e com integração energética. Bom, finalmente agora na estação de tratamento de efluentes, ela é um setor muito importante de qualquer empresa, não só pela questão econômica, mas também pela questão ambiental, né? Então, o efluente do nosso processo de ervilha, ele vai passar primeiro por um reator acidogênico. Esse reator, ele tem a função de insolubilizar as proteínas que estão contidas no efluente. Ele também contém bactérias que vão quebrar tanto as proteínas como os carboidratos do efluente em aminoácidos e açúcares. Então, o efluente passa por um reator tubular. Nesse reator são adicionados alguns produtos químicos para que ocorra a coagulação dessas partículas em suspensão. Em seguida, o efluente é enviado para uma decantadora. Nessa decantadora, essas partículas em suspensão que agora estão coaguladas, elas vão sedimentar, formando um lodo com uma grande carga orgânica. O restante do efluente, ele é enviado para mais um reator acidogênico, ele tem a mesma função do primeiro, que em seguida o efluente vai ser enviado, então, para 2 reatores anaeróbios, o ASB. Esses reatores, eles são muito importantes na nossa empresa, porque são neles que é produzido o nosso biogás. E esse biogás, ele vai ser utilizado no setor de utilidades como combustível. O único problema é que esse biogás produzido, ele contém enxofre. E esse enxofre, ele pode causar vários problemas nos nossos equipamentos. Então, é preciso realizar uma lavagem desse biogás antes dele ser enviado. Então, esse biogás, ele vai passar por uma coluna de absorção com uma solução alcalina para a retirada desse enxofre. O restante do efluente, depois do ASB, ele é enviado para mais uma decantadora, onde vai sedimentar o resto das partículas em suspensão, e também é nessa decantadora que é adicionado o efluente de limpeza. O efluente de limpeza, ele só é adicionado nessa etapa do processo, porque para a realização da limpeza dos equipamentos,
são utilizados alguns produtos químicos. E esses produtos, eles podem atrapalhar no funcionamento do asma. Então, por isso que o efluente só entra nessa etapa do tratamento. Depois da decantadora, o efluente é enviado para um tanque aerado, onde realiza a digestão aeróbia do nosso efluente para consumo do resto da DBO que ainda está presente. Por fim, mais uma decantadora, novamente, para precipitar o resto das partículas em suspensão, formando um lodo. E o nosso efluente, nós temos como objetivo, é utilizar esse efluente novamente como água de processo na nossa empresa. Então, para isso, ela tem que ter uma qualidade muito boa. E para isso, a nossa última etapa de tratamento é utilizando um filtro de membranas, um filtro de osmose reversa, para que o nosso efluente, a água tratada, tenha qualidade o bastante para voltar para a linha de processo. Das decantadoras, o lodo que é formado no fundo, ele é enviado para uma centrífuga, que vai concentrar essa solução, e essa solução pode ser vendida como fertilizante. Inclusive, o enxofre que é retirado do biogás também pode ser utilizado como fertilizante. O restante do efluente, ele volta para a estação de tratamento, naquele reator, para uma retratação. Em relação às nossas utilidades, como foi dito anteriormente, nós precisamos aquecer a etapa de braçagem, então para isso a gente precisa de uma caldeira produzindo vapor. A caldeira escolhida, ela tem uma capacidade de produção de 800 kg por hora e ela opera a baixa pressão, já que a temperatura de braçagem é cerca de 40 graus Celsius. Ela opera tanto com biogás quanto um óleo combustível, isso porque o biogás pode demorar um pouco até ser produzido na planta. Então a gente precisa de um combustível alternativo para fornecer para ser utilizado na caldeira enquanto o biogás não está presente. Além disso, se tiver algum problema no fornecimento do biogás, a gente também precisa de uma alternativa. A caldeira, ela precisa utilizar uma água ainda mais pura que a água de processo. Então, antes de entrar na caldeira, a água passar por um filtro de membrana, né, um filtro de dessalinização, porque todo mundo sabe, no ramo da engenharia química, que uma caldeira ela é um equipamento muito perigoso, então a água ela não pode ter sais minerais, porque esses sais podem acabar precipitando, incrustando na caldeira, e tem um risco de explosão muito alto. Então a água tem que ter esse tratamento a mais. O chiller, ele é importante para a produção da água gelada, que é utilizado no resfriamento dos coaguladores, então ele vai operar com uma faixa na temperatura de 20 até 15 graus Celsius, com uma produção de 5 toneladas por hora. Nas considerações dos nossos balanços de massa, a água de processo, 80% vai vir da estação de tratamento de efluentes e 20% nós captamos da distribuidora. A fornalha também, como foi dito, ela é importante para o aquecimento do ar no spray dryer. Como o spray dryer está a mais de 300 graus Celsius, é muito custoso aquecer ele com vapor. Então a fornalha é utilizada nessa função. Da mesma forma que a caldeira, ela opera com gás e óleo combustível, pelos mesmos motivos, e ela consome cerca de 35% do nosso biogás. Como nem a fornalha e nem a caldeira juntas conseguem consumir todo o biogás que é produzido na planta, nós implantamos um gerador que ele vai utilizar esse restante desse biogás para produzir energia elétrica. Então isso vai reduzir os nossos custos com energia. A conversão do gerador é de 43% e ele gera cerca de 1.200 kW de potência. O setor de controle de qualidade de qualquer empresa é muito importante, principalmente no setor alimentício, e as principais regulamentações são a ISO 9001 e a ISO 22000. Elas caracterizam os modelos de gestão, de controle de qualidade, além da questão da segurança alimentar. Então, é justamente para esse controle que foram definidas as boas práticas de fabricação e os pontos críticos de controle. As boas práticas de fabricação são as normas que devemos seguir na empresa, todos os colaboradores, em todo o processo, para manter a higienização e a asepsia do nosso processo. Então, a higienização constante dos equipamentos, das instalações, a asepsia do processo, a higiene tanto dos manipuladores também, então, o uso correto dos equipamentos de proteção individual, o manejo das matérias-primas, dos resíduos, isso tudo é muito importante para manter a padronização do nosso produto e a sua qualidade. Além disso tudo, nós vamos contar também com um laboratório de controle de qualidade justamente para fazer essa análise. Em relação aos pontos críticos de controle, eles são importantes para identificar na nossa empresa quais são os pontos do processo que têm a maior probabilidade de contaminação. Então, esses pontos são importantes justamente por ter essa segurança preventiva, fazendo a análise e a prevenção dos riscos, tanto químicos, físicos ou biológicos, para manter a qualidade e o padrão dos nossos produtos. Esse é o layout desenvolvido para a nossa empresa. Ele contém um setor de carga e descarga, então o recebimento da matéria-prima e a descarga dos produtos, um estacionamento para os nossos funcionários, a área administrativa,
Nela está incluso também o laboratório do controle de qualidade, a área Fabril, que é a área onde estão os equipamentos do processamento, o setor de utilidades, a estação de tratamento de efluentes e a área de expansão visando os nossos planos futuros. A área total do lote foi cerca de 16 mil metros quadrados. Esse é o layout especificamente da área Fabril, então nele estão dispostos todos os equipamentos necessários tanto para o processamento da proteína, a purificação da proteína, o processamento e purificação do amido, e também lá em cima a linha de extrusão, que é a linha necessária para a produção dos nossos snacks. Esse é o mapa de risco, ele foi confeccionado de acordo com a norma regulamentadora número 5, então esse mapa de risco ele é importante para garantir a segurança e a integridade física dos colaboradores. Então, nele estão dispostos todos os setores da nossa empresa e os riscos envolvidos nos trabalhos daquele setor. Então, seja um risco, um acidente, seja um risco biológico, ergonômico, físico ou químico. Além disso, também o tamanho da bolinha representa a proporção do risco. Então, se é um risco pequeno, médio ou elevado. Bom, como já foi dito anteriormente pelo Alex, a nossa fábrica vai ser localizada em São Paulo. Isso não foi escolhido à toa, teve todo um estudo de localização por trás para definir qual seria a melhor região de instalação. Esses são alguns dos tópicos que nós consideramos mais importantes. Então, primeiro, a proximidade com o consumidor. O mercado de São Paulo é o maior do país inteiro, se for considerar por região. Além desse mercado, é em São Paulo que estão localizadas as principais feiras e eventos voltados ao público vegetariano. Então, São Paulo seria uma boa opção por conta disso. Além da proximidade com os fornecedores. Como já foi dito anteriormente, a nossa matéria-prima apenas do Brasil não seria o suficiente. Então, a gente precisa importar. Nós entramos em contato com um fornecedor da Argentina e a entrega da nossa matéria-prima seria por navios. Então, nós precisávamos que a fábrica fosse instalada num lugar que tivesse próximo de algum porto para recebimento da matéria-prima. Além disso, consideramos as taxas de água e energia do estado de São Paulo, a disponibilidade de mão de obra, e além disso também os centros de pesquisa e desenvolvimento. São Paulo é um estado que tem grandes universidades, e essas universidades são muito interessantes para nós como uma empresa, que a gente pode fazer uma parceria, então, por exemplo, uma parceria com uma universidade na prospecção dos nossos novos produtos, os novos sabores de snacks, por exemplo, e também com auxílio, por exemplo, nos laboratórios de controle de qualidade. A questão dos impostos, ela vai ficar mais refém da cidade que a gente ia escolher. Foi definido, então, por essa questão dos impostos, a cidade de Araras. Araras fornece vários incentivos fiscais pelo tamanho e proporção da nossa empresa, né? Então, por exemplo, isenção de IPTU, isenção de taxas de licenças, taxas de localização, redução do ISS para a taxa mínima, que seria 2%, em vez de 5%, que seria o que a gente pagaria. Então, todos esses incentivos fiscais acabam trazendo economias para a nossa empresa, então seria muito interessante a instalação da fábrica na cidade de Araras por conta disso. Esse é o mapa do estado de São Paulo, é nesse marcador preto que está localizada a cidade de Araras. Como vocês podem ver, Araras fica bem próxima de Campinas, que é um grande polo tecnológico do estado, e também relativamente próximo de Santos. Santos é onde está contido o Porto de Santos, que é o maior porto do país. Então, sendo o maior porto do país, seria uma alternativa, por exemplo, para o recebimento da nossa matéria-prima que vem da Argentina. Em relação à análise financeira, o investimento inicial para a nossa planta seria de cerca de 60 milhões de reais. Esse investimento ele contém todo o dinheiro necessário para a instalação da nossa fábrica, o custo dos equipamentos e também o capital de giro, que seria o valor que a gente precisaria para os primeiros períodos da nossa empresa. O financiamento foi inteiro realizado pelo BNDES e eles nos forneceram uma carência de 2 anos. Então, isso significa que pelos primeiros 2 anos, a nossa empresa só precisaria pagar os juros, e o pagamento total seria em 5. Então, nos primeiros 2 anos, a gente só pagaria os juros do financiamento, e nos próximos 3 anos seria a amortização das parcelas. No final, o valor total pago seria de cerca de 91 milhões. O ponto de equilíbrio é uma análise muito importante para uma empresa, porque ela vai relacionar a receita que vem dos produtos com o custo total para a sua produção. Então, o ponto de equilíbrio seria onde a empresa ela não vai ter nem lucro, nem prejuízo, pois a receita vai ser igual aos custos totais, e para a nossa empresa foi de 15%. Então, isso significa que com 15% da nossa capacidade produtiva, em um dado período, ela já consegue bancar todos os seus custos. Isso é muito bom, ter um ponto de equilíbrio baixo, porque a empresa trabalha numa zona de risco menor.
Então, a partir de 15%, a empresa já entraria numa zona de lucro. Esse é o fluxo de caixa desenvolvido para a SVEGS para os primeiros 10 anos de produção. Nós definimos como uma taxa mínima de atratividade de 6%. Isso porque hoje, atualmente, no mercado financeiro, por exemplo, com fundos imobiliários e alguns outros investimentos, você consegue um retorno de 6% ao ano, e esses são investimentos que você tem pouco risco e pouco esforço. Então, não faz sentido para uma empresa que tem todo o trabalho envolvido para a constante manutenção dela, ter um retorno menor do que esse 6%. A nossa taxa interna de retorno calculada foi de 25%. Então, isso já mostra que é interessante a construção da empresa, pois ela vai obter um retorno maior do que essa taxa mínima esperada. O prazo de retorno do investimento foi de 4 anos e 5 meses. Então, isso significa que um investidor levaria 4 anos e 5 meses para recuperar todo o capital investido na empresa. Esse valor pode ser considerado um pouco alto, olhando do ponto de vista de um investidor, mas também não é tão alto num ponto de vista de uma empresa que é planejada para décadas. Além disso, esse fluxo de caixa, como foi dito anteriormente, a nossa base de projeto foram 300 toneladas mensais de snack. Então, isso pode ser um valor bastante grande para uma empresa que está entrando no mercado agora, e é por conta disso que nós definimos que não iria operar com essa capacidade máxima desde o primeiro ano de produção. Então, no primeiro ano de produção, nós operaremos com cerca de 25% da nossa capacidade, e essa capacidade iria aumentando em 15% ao ano. É óbvio que esse incremento da capacidade, ele vai depender também do mercado, da aceitação do nosso produto pelo mercado e tudo mais. Mas nós definimos isso porque, por ser um produto do setor alimentício, ele não vai ter um tempo e um produto natural, né, ele não vai ter um tempo de validade, um tempo de prateleira muito elevado. Então, nós não queremos manter estoque, então, como nosso objetivo é vender tudo que é produzido, então é mais interessante trabalhar nos primeiros anos com uma capacidade mais baixa. Por fim, alguns planos futuros, como uma empresa, nós estamos sempre olhando ao futuro, então, como já foi dito também pelo Alex, nos nossos projetos estão incluindo trabalhar com novas fontes vegetais, o desenvolvimento de novos produtos, mas não somente isso. Um plano futuro seria também o melhor aproveitamento do nosso efluente. Como foi visto no balanço de massa, cerca de 17% da nossa proteína acaba indo para o efluente e ela é consumida produzindo biogás. E também grande parte das fibras contidas na ervilha. Então é interessante o desenvolvimento de um novo projeto que seja capaz de recuperar essa proteína, que ela tem um valor agregado muito maior do que simplesmente jogá-la para o efluente para converter para biogás no final. Além disso, como a área da nossa fábrica é bem alta, uma possível instalação uma possível utilização seria a utilização da energia solar, instalando placas fotovoltaicas. Então, utilizando essa energia solar, nós reduziríamos o nosso custo com energia elétrica e, por fim, reduzindo os nossos custos, nós teríamos um produto final mais barato. E isso, obviamente, seria muito interessante, tendo um produto mais barato, sendo mais acessível, abrangindo uma maior parte do mercado. Essa foi a nossa apresentação do nosso projeto da SVEGS. Muito obrigado. Então, nós temos a agradecer pela apresentação de vocês, né? Foi bem enxuta. Ela não chegou aos 40 minutos, é um pouco menos, né? Mas foi bem distribuída. Então, vamos passar à banca, né? Nós temos a presença de um convidado ilustre, que é o professor Oswaldo, está assistindo, meu convidado, né? Ele adora participar disso. Então, vamos passar à banca. Eu acho que na banca nós podemos solicitar a professora Fernanda primeiro, né? As mulheres em primeiro lugar, e depois o Marcelo, né? Vai fazer a parte da arguição, e também depois nós passamos alguma discussão, podemos abrir a palavra, né? Então, vamos à professora Fernanda. Olá, pessoal. Professora... Bom, primeiramente, estão ouvindo? Tá tranquilo? Sim. Tranquilo, professora. Tá. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da banca desses meninos, os quais eu tenho muito apreço, admiro muito eles como estudantes e agora como os
praticamente engenheiros químicos novos nossos aqui. A apresentação de vocês foi muito boa, eu gostei bastante dos slides e da forma como vocês apresentaram. Eu acho que vocês conseguiram sintetizar bem, né, todo esse trabalho de vocês. Ficou muito boa a apresentação. Gostei bastante de toda a colocação com relação ao logo, ao nome da empresa, etc. e tal. Eu gosto dessas apresentações, porque vem umas coisas bem diferentes assim para a gente. Eu acho bastante legal, porque vocês fazem todo um estudo, né, com relação a isso. E eu acho bastante bacana. Eu gosto de ver vocês discorrerem a respeito dessas coisas assim. O trabalho ficou muito bacana. Eu tenho uma outra colocação só, alguma coisa que é mais uma curiosidade minha, né? Eu fiquei um pouco curiosa, porque vocês fizeram uma análise aí de qual seria a matéria-prima, tá? Aí vocês elencaram algumas ali, algumas vocês já retiraram imediatamente, a soja, o arroz, né? E ficou sobrando ervilha, entre outros. Não sei se eu perdi alguma coisa, mas o Brasil tem suficiência de produção para aquilo que vocês necessitam com relação à ervilha. E com relação aos outros? Eles são tão inferiores à ervilha que vocês descartaram, aqui também não tem a produção suficiente. Como que ocorreu toda essa discussão aí para vocês chegarem na ervilha? Já que vocês teriam que exportar a parte aí da matéria-prima. Importar, quer dizer. Bom, professora, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, né? Então, a matéria-prima mais fácil da gente utilizar seria a soja. Mas aí a gente pensou num diferencial, porque hoje a maioria dos nossos produtos que a gente encontra na prateleira do mercado são à base de soja, e já existe um certo estigma da população na utilização da soja. Então, esse já foi um dos primeiros a gente decidir por não utilizar, querer justamente buscar outra alternativa. E dentre delas, justamente a ervilha foi a que apresentou real, a melhor custo, melhor benefício para nós, e assim, foi mais ou menos isso. Tá. A outra questão que eu queria fazer uma colocação aqui. Eu estava olhando aqui no trabalho de vocês escrito também, quando vocês apresentam os gráficos do ponto de equilíbrio, etc., vocês não colocaram os títulos dos eixos, nem no trabalho escrito. É bom vocês colocarem. Né? Não sei se já entregaram aí o definitivo, eu observei que precisa colocar, né, os títulos dos eixos aí. Com certeza. Tá certo? Uhum. Que mais que eu tinha aqui para perguntar? Eu me perco na minha papelada, eu vou escrevendo aqui e vou me perdendo. Tá. Não, uma coisa que eu tinha anotado, depois foi explicado. Bom, pessoal, eu gostei bastante da apresentação, eu não tenho nenhum questionamento assim, porque eu acho que vocês colocaram muito bem, né, todas as coisas. Apesar de ser um processo, ele não é tão complexo, mas tem toda a parte ali de tratamento de efluente, que ela é bem mais complexa, né, do que acho que o próprio processamento em si ali. Foi bastante bacana que vocês colocaram, né, todo o pensamento que vocês tiveram a respeito, eu acho que foi muito bem feito. Não esperaria menos, o professor Olivo, como orientador de vocês, né, sempre em cima, né, para que esses trabalhos sejam muito bem feitos. Eu só tenho a parabenizar mesmo. Além disso, não só o professor Olivo, mas o Alex, o Rafael e o Lorenzo foram, né, alunos excelentes, pessoas muito capacitadas, e creio que serão grandes profissionais, grandes engenheiros químicos. Vocês estão de parabéns pela apresentação do trabalho de vocês, e por todo o trabalho que vocês fizeram, está muito bonito. E obrigada. Obrigado, senhora. Obrigado. Agradecendo, portanto, à professora Fernanda, né,
Antes de passar para o professor Marcelo, eu gostaria só de cotizar um ponto, professor. Dentro daquelas matérias-primas, né, nós temos matérias-primas que são até melhores, por exemplo, a quinoa. Mas a produção brasileira, nós temos a Embrapa, trabalhou um bom tempo com uma variedade brasileira, né? Mas nós chegamos a trabalhar no departamento com uma aluna de mestrado da engenharia de alimentos, em que nós produzimos um iogurte a partir de quinoa. Né? Mas quando optamos por trabalhar com a quinoa importada, ela estava em torno de R$60 o quilo na época, estava muito caro. E aí a quinoa nacional não deu o mesmo desempenho do nosso produto final. Então aí nós optamos pela quinoa importada, mas o produto não saiu um produto tão em conta. Aí um outro produto, uma outra matéria-prima que é extremamente interessante, né, o grão de bico. O grão de bico o pessoal da Cocamar está trabalhando com ele por causa daquela bebida que eles fazem a partir de soja, mas eles também estão adicionando outras proteínas. E a proteína do grão de bico é interessante porque ela não traz muitos gostos diferenciados. Então, ela facilita bastante, né? Então, nós chegamos, eu induzi eles inicialmente a também trabalhar com algaroba, porque é algo bastante interessante, mas eu deixei livre para eles fazerem a escolha final deles, né? Mesmo sabendo que a empresa deles vai chegar a consumir quase toda a ervilha do Brasil, se ela fosse, o Brasil não dá conta, mas nós temos um parceiro muito importante, que é a Argentina, que está aqui encostado, e que pode nos fornecer, porque nós temos produção de ervilhas aqui, no Canadá, né? No Canadá, me parece que na Rússia. China e Rússia. China Canadá, e Rússia. China e Rússia são os 3 maiores. Então ficaria muito distante. Então, mas mesmo assim seria compatível. Então, ficou importante esse trabalho para trazer uma parceria, né? Repassa esse material e, com isso, consegue trabalhar esse material. E um outro detalhe que eles deixaram passar, mas a outra questão é uma questão também educacional, fazer com que o Brasil passe a produzir mais ervilhas. Então, eles serão, por exemplo, um buraco negro na utilização dessas ervilhas. Então, aquela região de Minas que é produtiva, que está próximo dali, que a gente pode verificar, é bastante interessante a ampliação disso. E uma outra questão também, que é uma agricultura que é familiar também. Se você não importar, você vai poder desenvolver alguma coisa nesse campo. Então, eu acho que é importante dentro do contexto que eles pretenderam da sustentabilidade. Vou passar ao professor Marcelo, né, para dar continuidade, para não truncar uma pergunta que ele queria fazer. Professor Marcelo. Obrigado, pessoal. Me escutando? Sim, me escuta? E bem. Obrigado pelo convite. O Olívio sabe que eu tento participar o máximo possível. Amanhã, 10 da manhã, tem outra. Eu gosto de participar, particularmente. É bem prazeroso para mim. Esse grupo em especial, porque os 3 foram meus alunos, então eu tive o privilégio, o Lourenço sofrendo muito bullying dos outros 2, me lembro do Lourenço sofrendo bullying. Então, obrigado pelo convite, pessoal, e assim, eu continuo me emocionando vendo apresentações do nível que foi a de vocês, tá? Eu separei alguns pontos aqui que eu achei assim muito interessantes, mas não são perguntas, são coisas que eu queria destacar na apresentação, muito direta, muito objetiva, que eu acho que isso é característica de engenheiro, tá? Então tem que ser direto ao ponto, não adianta ficar fazendo todo um floreio e não apresentar o que realmente interessa para o público que vocês estão apresentando, ou seja, se vocês querem vender a ideia para um investidor, não adianta ficar falando de pormenores, que ele quer o que realmente, quanto que eu preciso, como é que vai ser o processo, deixa eu ver se eu entendi como é que funciona, a coisa tem que ser direta. Então, a apresentação de vocês foi
nessa linha que eu particularmente gosto muito. Gostei do detalhamento do tratamento de efluentes, muitas apresentações, o pessoal nem toca nesse assunto, né, porque é algo, muitas vezes o pessoal acha que é simples, não, é uma parte complexa e muitas vezes cara. O pessoal acaba esquecendo disso. Tá? Eu não sei se eu entendi bem, que eu estou vendo pelo celular e eu já não estou enxergando direito. Tá? A idade está chegando, me pegando aqui. Vocês pretendem reutilizar 80% do efluente, pessoal? Era isso? E o efluente que é produzido na empresa, 80% nós consideramos nos balanços que seria a água de processo, seria 80% desse vindo da estação. Cara, fantástico isso, e poucas empresas estão se atentando para isso, e poucas sabem que cada vez mais vai ser cobrado o volume de efluente lançado. Uhum. Não só o impacto, é o quanto eu lanço de efluente. Então, fechar o máximo possível do processo é importantíssimo. Eu até anotei, não sei se eu tinha entendido bem, e realmente é. A ideia, a sacada de colocar um gerador para usar o restante do biogás também foi legal, tá? Foi legal. Parabéns, pessoal. Uma dúvida, até o Olivo tocou aí quando ele comentou sobre a matéria-prima vindo da Argentina. Tudo bem, a Argentina agora tem crise, então acaba que eu acho que facilita consumir deles, né? Mas e o risco de um dólar alto, alguma coisa assim? Como que vocês enfrentariam isso? Qual é a margem, mais ou menos, que vocês teriam para compra, né, desse... Ou que outro fornecedor, alguém além da Argentina? A China tem que fornecer, né? Porque tudo vem na China. Nós definimos a Argentina por ser o país mais próximo da nossa fábrica, né? Então o custo de transporte seria menor. Mas sim, no Canadá, China, Rússia, todos eles são grandes produtores de ervilha, mas pela distância a gente optou na Argentina. Uma outra estratégia também que seria, pensando mais para frente um pouco, seria justamente a utilização de outras fontes de proteína vegetal, justamente para contornar esse problema da importação, né? Então, por exemplo, uma segunda matéria-prima poderia ser uma que tem bastante quantidade no país, e esse problema do dólar não nos afetaria tanto assim, né? Boa. Ainda complementando o que o Rafael falou, o dólar ele está com bem alta hoje ainda, e mesmo fazendo essa avaliação com o preço do dólar, o preço do quilo da ervilha, da tonelada, enfim, vindo da Argentina é cerca de uns 60% do preço que o Brasil comercializa, sendo que o Brasil ainda tem uma produção bem pequena. Sim. Legal. Outra coisa que eu queria chamar a atenção na apresentação, que eu gostei bastante, foi de fazer o TMA em relação a fundos de investimento. Legal. Eu não tinha visto ainda um grupo fazer isso. Eu, particularmente, como estou mexendo um pouco com a Bolsa, eu achei interessante citar os fundos de investimento e não um investimento tradicional que o pessoal costuma comparar com o DI hoje, né? O Tesouro Direto, que está aí 2%, aí um pouquinho mais ao ano. Então, achei interessante citar o fundo de investimento. Vocês são espertos mesmo, hein? Vou te contar. Foi isso que eu anotei, pessoal, aqui da apresentação, mas gostei bastante, parabéns. Eu fico sempre orgulhoso em ver o selo de qualidade UEM, que eu falo nas minhas aulas, vocês vão lembrar disso, o selo de qualidade UEM cada vez mais elevado, e a gente está exigindo cada vez mais por causa disso. As apresentações estão melhores, estão subindo de nível, acho que o Olivo, melhor do que eu, vai saber avaliar isso, mas pelas que eu participo, eu noto cada ano o pessoal avançando um pouco mais na profundidade, no nível e na forma de apresentar o trabalho. Tá? Peço desculpas para vocês, eu vou acabar ficando fora do ar,
daqui um pouquinho, está acabando até a minha bateria aqui do celular, que eu usei para gravar a aula, então peço desculpas a vocês, desculpa, Olivo, se por acaso cair aqui, não foi por vontade própria, é porque terminou tudo que eu tinha de recurso aqui no deck, pessoal. Agradeço de novo, Olivo, pelo convite, agradeço a Alex, Lourenço, Rafael, pelo convite e parabéns, um grupo nota 10, Olivo, parabéns. Tá. Marcelo, só para adiantar, então eu aguardo a sua nota, que você já recebeu, para que eu possa passar a nota para a Mara. De outro lado, agradeço a tua intervenção, né? Realmente, esses meninos, a gente já sente uma responsabilidade muito grande como engenheiros formados, né? Eu trabalhei com essa equipe de uma maneira muito tranquila, em função da própria formação deles, né? Mostrando muita boa vontade, muito profissionalismo naquilo que eles estavam fazendo, buscando interfacear os estágios que eles estão trabalhando com aquilo que nós estamos desenvolvendo, né? O assunto não era um assunto tão complicado, mas era um assunto que tinha que ter esmero, senão não saía nada. E foi muito bem feito. Só para vocês terem uma ideia, a primeira banca que eu participei dentro da Universidade Estadual de Maringá, talvez com a idade que vocês estão apresentando aí. E como professor já do DEC, foi na Química. E aí me fez recordar agora que lá eles estavam separando as proteínas do soja por pontos isoelétricos. Eu cheguei a falar isso com vocês, né? E isso me recorda lá. E agora nós estamos com um projeto dessa hora. Eu me lembro até o codinome do aluno, que era Caçador. Era um menino de Santa Catarina, da região de Caçador, que realmente fez o convite, mas nessa época nós nem pensávamos muito em fazer isso na engenharia química. Eles já estavam fazendo lá, como uma espécie de um trabalho de graduação. Então, isso é muito importante a gente ver que o mundo é um círculo que vem e volta, só que hoje nós precisamos trabalhar com gente competente para resolver os problemas. E aí a gente vê que esse é um processo, uma matéria-prima que é transformada num produto de alto nível proteico, que tem uma serventia muito grande, não só nas questões, por exemplo, de alimento geral nosso, mas também de alimento de populações que não têm tanta sustentação financeira. Então, aí vocês colocam isso aí tanto em merendas escolares, como eu recordei também de uma aluna minha que esteve na África, fazendo uma espécie de estágio numa ONG francesa, em que uma das carências daquelas crianças era proteína. Então, eles desenvolveram lá uma barrinha com sistema proteico, mais um líquido com sistema proteico, né, envasado, que dava para alimentar e recuperar a vida daquelas crianças rapidamente. Né? Então, isso é a pesquisa de desenvolvimento do projeto de vocês, já para o futuro, que é coisa que nós já discutimos, né, bastante. E a outra coisa que é bastante interessante, os equipamentos. Eles não chegaram a mostrar, mas os equipamentos deles têm equipamentos ali que são inimagináveis, tá? Para aproveitar a energia, para aproveitar aquele gás, para aproveitar... Eu acho que isso foi realmente uma equipe. Se eu tivesse agora um escritório de engenharia, com certeza os contrataria sem perder tempo. O contrato estaria já aqui na minha mão. Tá? Então, agradeço ao professor Marcelo, agradeço à professora Fernanda, e antes da gente passar mais alguns esclarecimentos, eu gostaria de passar uma palavrinha mais limitada para o professor Oswaldo, mas gostaria que ele se manifestasse. Obrigado, Olivo. Uma palavrinha, né? Vocês me conhecem, eu vou falar uma palavrinha só. Só ele para dizer isso mesmo. Oh, meu Oswaldo, Deus. Fala. Eu só quero saber se temos um jogo. Teremos, com certeza. Esse final de semana vai pegar feio. Né? Isso aí é papo dele aí, é futebol americano. Não tem nada com os snacks de ervilha. É futebol americano mesmo. Meninos, eu não consegui pegar a apresentação toda. Estava brigando com o computador aqui e eu peguei mais para o final. Não tem problema. Do que eu vi e do que eu ouvi.
da Fernanda, do Marcelo e do Olivo, percebo que correu tudo bem, né, que eu acho que esse aqui é o importante, né, é que vocês façam uma apresentação tranquila, né, e vendo o grupo eu não pensaria diferente. E foi o que eu escutei, né, dos membros aí da banca e do próprio Olivo. Eu tinha um pequeno detalhe que eu não sei se vale a pena a gente conversar, mas eu vou trazer para vocês, se vocês puderem, deem uma verificada. Eu fiquei preocupado quando vocês falaram da parte da... a parte econômica, eu esqueci o nome da porcaria do... Fluxo de caixa. Uhum. Na hora que vocês estavam comentando o fluxo, eu já estranhei um pouquinho que num ano era prejuízo, aí dava lucro, voltava para o prejuízo de novo. Falei, bom, isso aí eles fizeram, eles sabem o que está acontecendo. Eu não vou questionar muito, porque não pude acompanhar direito a apresentação toda. Mas vocês comentaram uma coisa que eu fiquei preocupado, que começaria com 25%. Né? Vão me ajudando aí se eu peguei a ideia certa. E aí cresceria de 15% em 15%. Tá. O medo que eu tenho, aí vou passar isso para vocês, é que os equipamentos não são construídos de forma linear, né? Então, existem padrões, né? Então, você tem uma produção, por exemplo, para 25% da planta, os teus equipamentos vão ter uma certa capacidade. Quando você começar 15% a mais, você vai ter equipamento que dá conta do recado e outro que você já vai ter que trocar. Porque esses 15% a mais já estourou, né, a capacidade do equipamento anterior. Né? E isso depois é mais 15%. Quer dizer, você está no 25% até chegar lá próximo do 100%, vocês fariam isso 3, 4 vezes, talvez, né? Vamos dizer, colocar assim, mexeriam na capacidade produtiva 3, 4 vezes. Então, aqui não é uma cobrança de vocês, não é nada, mas é um alerta para que, né, pelo que eu escutei, da qualidade do trabalho de vocês, que vocês apresentarem tudo, eu perderia um tempinho. Eu vou colocar dessa forma, se vocês puderem. Eu perderia um tempinho para vocês verificarem direitinho se com algum desses equipamentos você não vai ter que fazer um salto de escala. Né? Na hora que você for passar de um determinado nível de produção, você vai ter que saltar a escala do equipamento. E aí a questão econômica pega, porque o aumento da questão econômica, com o tamanho dos equipamentos, não é linear, não é... às vezes nem tem uma função contínua. Ele é embatelada, né, entre aspas, né? O equipamento, ele tem, para essa capacidade, agora é para outra. Peraí, mas eu estou no meio... As duas. Claro, filho, se você está no meio das duas, desculpe, uma sobra até para... Né, do que eu pude acompanhar. Não é uma... Travou. Enquanto ele não volta, já ele deve voltar, dentro desse contexto que ele acaba de falar, eu acho interessante fazer uma avaliação. E vocês têm opções para isso, né? É uma ideia inicial que vocês tiveram, que é interessante, mas nós temos que contrapor duas questões, que é a questão do dólar, da matéria-prima. Então, vocês também trabalharam nessa questão da disponibilidade disso tudo e do mercado não aceitar de pronto o material de vocês, né? Talvez um ano seja muito. Talvez tenha que pensar um pouco nisso daí, uma mudança em torno de um tempo, fazer 6 meses, 9 meses, ou trimestral, dependendo do caso, tá? Mas eu acho que isso não vai atrapalhar, né? Em muito. Aí a outra situação é a utilização de novas matérias-primas. Vocês também esqueceram os países andinos, que também têm aqui ervilha, né? Que não tanto em grande produção, mas também pode facilitar a vida de vocês. Então, existe nas Américas uma carência muito grande de proteínas. Então, também dá para fazer escambo
tá? Comercial, fazer troca de matérias-primas por produtos. Isso é bastante interessante também, porque você atingiria de imediato, né, o consumidor. Aí vocês não iriam mandar para ele os snacks, mas iriam mandar a proteína ou o amido para eles poderem trabalhar, correto? Então, seria uma fonte também, não é uma concorrência, porque a quantia seria pequena, mas também de fazer uma redistribuição do conhecimento da fábrica, tá? Porque ninguém é detentor de nada, na verdade. Eu não sei, o professor Oswaldo não retorna. Né? Tá aí. Professor Oswaldo. Tá ouvindo? Sim. Aí. Eu tive que pulei para o celular, ter um pacote de dados, que é outro jeito. Por isso que eu demorei um pouquinho. Só para fechar com Agora caiu o trabalho deles. Opa. Nem no 4G tá indo. Oh, meu Deus do céu. Tá indo mais ou menos, professor. Agora deu para ouvir. Tá indo mais ou menos, né? Tá dando para entender. Então, as dúvidas que eu teria em relação, eu vi que o produto é importado e tudo, as conversas que vocês fizeram me esclareceram. Né? Então, aquilo que eu falei dos equipamentos, mas eu acho que é mais até por uma curiosidade de vocês, para ver se algum deles vai dar um salto desse, e aí vocês seria interessante corrigir, né, o valor em função disso. Mas mais com esse alerta, né, para vocês até... Vocês já trabalharam para cacete, eu estou querendo que vocês trabalhem mais, estão vendo, né? Eu quero que vocês façam mais coisa ainda. Né? Mas não é como só um comentário. Tá? Para que eu ficaria curioso, peraí, mas né, vamos nos distrair um pouquinho mais aqui. Se for um dia chuvoso, ela brigou com a namorada, aí vocês fazem, mas se não, deixa para lá. Tá? E a última coisa, eu não gosto de ervilha. Aquela de lá, nem senti o cheiro. A minha mãe tentou fazer uma sopa de ervilha quando era moleque. Ervilha você não vai tomar. Agora, a coisa mais engraçada, eu consigo comer a ervilha natural. A natural eu como. Então, isso que vocês estão bolando aí, se caso, né, obviamente, vocês fossem produzir, eu abriria a mão da minha aversão à ervilha e experimentaria para ver. Tá? Mas é muito engraçado. Eu tentei experimentar depois, mais velho, adulto, não sei o quê. Não consigo comer aquela ervilha enlatada. A minha esposa abre, bota na frigideira com a manteiguinha, abre um sorriso maravilhoso e traça aquele teco, eu não consigo nem olhar. Né? Quando eu vi esse menino, vou mexer com ervilha, pelo amor de Deus, ainda bem que não me chamaram para orientador, para nada. Né? Mas só uma brincadeira. Né? Obrigado pelo pseudo convite, né? O Olivo me caçou aí de manhã, que a gente participou de banca de manhã, e aí comentou, eu tinha que ir ao banco, agora eu cheguei... Não, o convite é real. Não, eu sei, não tem problema. Então, agradeço. Né? A poder participar foi pouco, mas foi muito produtivo para mim, por me lembrar dessa história dos pacotes dos equipamentos, foi algo que, puxa vida, caramba, né? Tomar esse cuidado. E uma outra coisa que eu deixei de falar com vários grupos que eu participei, aproveitar a energia solar. É telhado que não acaba mais, cara. É planta industrial, caramba. Né? É botar célula fotovoltaica, é botar aquecimento de água, se você precisar de água quente, na cozinha, na limpeza, o que for, bota os aquecimentos solar também. O que não falta é sol, porra. Eu não estou entendendo como é que ele não pensou nisso ainda. Né? A própria Wenter colocou em vários blocos, mas, porra, não botou em todo, tinha que botar em tudo, porra. Né? Energia elétrica e água quente para a gente sem problema nenhum, sem depender do governo do Estado, que é a pior coisa do mundo. Tá? Então, fica o meu parabéns aqui por... Então, agradecendo, então, o professor por essa ideia. Oswaldo. Sempre esqueci. Né? Talvez hoje eu lembrei, quando vocês falaram, porque eu acabei de vir do banco, que eu vou colocar aqui em casa. Então, eu vim do banco para ver exatamente lá o financiamento do sistema fotovoltaico. Aí vocês falam de energia elétrica, eu falei, puta que pariu. Alguém vai fazer esse negócio. Né? Porque vai ter que caminhar para isso. Né? As casas, os edifícios e as plantas industriais. Vamos aproveitar o sol, ué. Quando o bicho acabar, acaba todo mundo mesmo. Então, para que, pô? Vamos em frente, né? Tá? Então, parabéns por essa escolha. Fica aí o meu parabéns mesmo, com vontade, porque eu vejo que
lembra desse fato de aproveitar essa energia, né? E fica só esse meu pedido, assim, meio entre aspas, para vocês darem essa checada, porque algo que eu me lembro que no meu TCC, lá dos velhos tempos, a gente enfrentou uma situação parecida, assim, né? Tinha alguns equipamentos que estavam numa escala, mas os outros a gente não achava a escala equivalente. Ou ele era grande demais, ou ele era pequeno demais. Então, eu me lembro que a gente enfrentou um negócio desse. Não lembro como é que a gente resolveu na hora, mas aí foi uma coisa que eu lembrei quando vocês falaram do escalonamento. Realmente, vocês vão começar muito baixo. Às vezes, o pessoal começa com 70, né? Aí vai para 80, 90, né? Mais alto. Vocês vão começar bem baixo. Falei, caramba, é uma diferença muito grande do 25 para o 100, né? É uma diferença muito grande. Então, poderia acontecer esse problema em algum equipamento. Fica aí esse, entre aspas, esse alerta. A fotovoltaica. E, como eu falei, se um dia vocês forem produzir o snack, eu abro mão, né, da minha aversão à coitada da ervilha e eu provo. Eu me coloco à disposição para ser provador. Então, agradecendo ao professor Oswaldo e já colocando... Selo-EN, como o seu Marcelo diz, né? Vocês são Selo-EN, não esqueçam disso. Na realidade, ele já tem... É o que o livro falou, né? O livro falou que se contratava vocês imediatamente. Eu só digo uma coisa aqui, um pouco de paciência, eu tenho falado isso para todos os grupos, porque nós estamos num momento muito conturbado, né? Não só o Brasil, como, né, o mundo inteiro. Então, talvez, né, uma busca pelo emprego, por uma situação profissional, nesse primeiro semestre agora, seja um pouco complicada. Mas tenham paciência, porque capacidade vocês têm, né? Capacidade, Selo-EN, vocês têm. Então, é só um pouquinho, talvez, de paciência, né, de esperar, talvez, o próprio andamento da situação. O Brasil está mais tumultuado ainda do que deveria, né? Infelizmente. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, vocês vão seguir uma carreira tranquila, sem problema. Só esse ponto inicial, você puxa, 5 anos, ralamos, agora essa luta desse mercado, que ninguém sabe quem contrata, quem vai embora, né? Coisas desse tipo que estão acontecendo aí, mas eu acho que vocês terem um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo. Tá? Fica aí esse meu desejo aí de sucesso para vocês. Precisando de alguma coisa, vocês sabem onde procurar, né? É só mandar um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, a gente tenta aí ajudar do que for possível. Tá? Olívio, obrigado por esse convite extra, né? Pena que eu não peguei tudo, mas o que eu peguei já foi muito legal. Já me trouxe recordações. No 7º minuto, viu? Mais ou menos por aí. Mas eu estava brigando já antes aqui com o computador, aí eu desisti e fui para o celular. Aí tentei com o computador junto do celular, o computador entrou. Eu falei, então vou pelo computador, que é melhor, né? Aí, de repente, você viu, cai tudo outra vez. Tá bom. Então, amanhã eu te espero na hora. O importante é que não caiu o deles, né? O deles, eles conseguiram apresentar. Tudo que é importante, a gente é... Ainda bem. Mas que a gente contar com os anjos para ficar segurando a linha. Apresentação. Tá bom? Obrigado, professor. Eu estou ouvindo você então, falhando. Tá, hoje, realmente, agora de tarde, de manhã estou tranquilo, hoje de tarde está um caos. É mais complicado a nossa região, sim. Bom, vamos passar. Fernanda, você gostaria de terminar a sua parte? Devolvo a bola para vocês aí e, né, super satisfeito, gente. Mais um. Obrigado, você pela participação. Obrigado, professor. Tudo de bom. Eu finalizei sim o livro, estou satisfeito. Tá bom, então. Então, agora, eu vou dar mais uma fala, né, a respeito, e depois vocês podem fazer os agradecimentos, e depois eu interrompo a gravação e a gente encerra a sessão. Né? Como eu disse a vocês, foi muito prazeroso trabalhar com vocês. Né? Vocês fazem parte de um grupo são 8 TCCs, né? Então, eu sempre trabalho, como eu disse para vocês, com um escritório de engenharia, e cada grupo tem a sua competência, cada grupo tem o seu assunto, e gostei muito de trabalhar com vocês. Aí o pessoal me pergunta assim, como você consegue? Bom, para mim é um prazer trabalhar com alunos, primeiro ponto, segundo, de graduação preferencialmente, porque é aqui que a gente vai iniciar a germinação dos futuros
pesquisadores, dos futuros professores, dos futuros engenheiros, assim por diante, né? E, então, é muito importante que a gente plante, mesmo que seja ervilha, mesmo que os alunos não gostem, mas tem que plantar para colher. Então, esse é o nosso trabalho como professores, porque tem muita gente que fala, não vai dar aula na graduação. Não, eu quero dar aula só na pós-graduação, mas a gente tem que semear na graduação para depois ir colher frutos nas restantes, né? Então, acho isso extremamente importante. Então, de antemão, já convido a vocês três, um de vocês, se puder, não sei qual, ou às vezes os três, mas para fazer a apresentação nas minhas turmas de engenharia bioquímica do 4º ano, desse assunto, né? Mostrar para eles isso que vocês mostraram. Eu tenho até gravação, poderia usá-la, mas eu gostaria de vê-los, mostrando para eles. Então, eu terei aula tanto a semana que vem, daqui para já começa na semana que vem. Então, meus horários são terça-feira, o segundo horário da manhã, né? São 2 horas de aula, depois à tarde, os 2 depois do horário, e quarta-feira a mesma situação. Então, vocês escolhem um horário para cada uma das turmas, se não puder na semana que vem, pode ser na outra, mas me avisem que eu quero a participação de vocês lá. Eu sei que tem alguns das turmas que já estão por aí, na próprio grupo, mas eu gostaria que vocês levassem, porque eu quero estimular. Eu trabalho, eu sou engenheiro químico, né? Doutor em engenharia bioquímica, mas eu trabalho na área de educação desde 1974. Então, eu trabalhei no Colégio Marista de Maringá. Então, eu trabalho com construtivismo há muito tempo. Eu gosto de usar tudo que é possível. Então, tudo que vocês estão fazendo, eu vou usar, pode deixar que isso vai ser disseminado sempre. Então, aí a outra situação que eu já peço a vocês é que deem termine as correções que tiverem, antes de me encaminhar, que a gente pretende fazer 2 coisas. Uma delas é encaminhar o projeto de vocês para o CREA, para que ele participe do concurso das melhores monografias de TCC do Estado. Essa é a primeira situação. Segundo, nós estamos já arquitetando um livro com a participação desses TCCs. Então, acho bastante importante. Então, aí vai estar o nome de vocês nos capítulos de proteínas. Né? E essa proteína em particular é um arcabouço interessante para outros trabalhos que, porventura, alguém queira, com outras matérias-primas, com outras modificações de processo e assim por diante. Então, meus agradecimentos particularmente para a banca, meus agradecimentos aos pais, parentes, namorados, etc., namorados, e assim por diante, que tenham participado. Meus agradecimentos, então, a Deus que deu força a vocês durante todo esse tempo, né? E, particularmente, então, eu deixo agora para vocês fazerem os agradecimentos de vocês, e em seguida eu fecho a reunião. Se faltou alguma coisa, eu recupero, e depois eu eu desligo a gravação, ok? Perfeito. Olivo, rapidinho, antes dos meninos. Como você vai estar marcando com eles para eles apresentarem, se eles forem apresentar na terça-feira, à tarde, é depois de mim. Pede para eles me avisarem, ou você me avisa, porque eu saio da minha aula, entro na sua, que aí eu vejo a apresentação completa. Tá ótimo, tá ótimo. Assim que eles aí eles não escapam de mim, não. Eles assim acharam que de escapar no final, mas não vão escapar. Coloco, ok? Eu vou só organizar. Terça-feira à tarde sou eu antes de você. Aí, se eles forem apresentar nesse dia, vocês me avisam. Tá bom. Que eu já emendo a minha aula com a de vocês. Ótimo. Eu já vou anotar. Então tá. Obrigadão, então. Obrigado, gente. Obrigado, senhor. Então, a palavra está com vocês. Quer começar, Alex, então? Alex começa, vai. Por ordem alfabética. Eu gostaria de agradecer em nome de nós a todo mundo que participou aqui da reunião. É um prazer ver tanta gente conhecida e desconhecida também aqui. Em especial ao professor Olivo pela orientação, toda a paciência de marcar
reuniões um dia antes, 1 hora antes, nas sextas-feiras à noite. Obrigado por toda essa paciência. Obrigado aos professores, professora Fernanda, professor Marcelo, pelo conhecimento todo passado aí durante a graduação e pela presença hoje. Foi muito bom escutar as palavras de vocês. Ao professor Oswaldo também, pela presença e pelos comentários. Muito obrigado. E agradecer a todo mundo que fez parte desse projeto. Agradecer aos meninos também pela paciência em lidar comigo, de não conseguir em certos horários fazer reunião, mas deu tudo certo no final. Obrigado todo mundo. Quem é o próximo? É isso aí, é a minha parte. Lourenço, tem algum agradecimento? Ah, Alex já falou quase tudo, né? Só queria agradecer. Mas tu tem que falar a sua parte, o bigode é seu. Vou falar. Não, agradecer a todos os colegas aí que apareceram, todos os familiares, amigos que assistiram a apresentação, a minha família, todos que nos apoiaram, né, durante toda essa jornada. Agradecer especialmente a Ruth, que ajudou a gente numa parte do TCC, no finalzinho. Acho que é isso, né? Agradecer também o Alex e o Rafael, né, que Então aí junto desde o começo. É para dar nota para a Ruth também? Não. Eu vou tirar a nota de vocês e vou passar para ela. Então, você não, pode não, pode dar nota, mas tem que tirar da gente. Eu acho também, viu, Oliva? A Ruth tem uma participação muito ativa nesse trabalho aí. Vai pessoal no finalzinho. Essa Ruth aí toda vez. Só enchendo o saco. Tá bom. Bullying, né? Então daí, Lourenço. Eu te interrompi. Mas é isso. Tá bom. Aproveitar que o Lourenço citou também, agradecer ao Matheus pela ajuda com o slogan, com os slides aí. Foi muito bom. Eu vou dar nota para ele, então. Ixi. Agora, Rafael. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer a você, professor, nosso orientador, de ter aceitado o nosso projeto, por ter ajudado, todo o apoio. E mesmo nos momentos que às vezes a gente estava em dúvida, pelo menos eu me sentia assim, às vezes eu tinha alguma dúvida, e depois de uma reunião com o senhor, eu saía super motivado, falava assim, nossa, esse projeto vai dar certo e vai ser bacana demais. Eu quero agradecer a banca, a professora Fernanda e o professor Marcelo, também o professor Oswaldo, por terem comparecido, por todos os ensinamentos que nos forneceram durante a graduação. Eu quero agradecer também aos meninos, né, o Alex e o Lourenço. Foi uma dedicação muito grande nesse TCC, e se nós três não tivéssemos muito focados nele, com certeza não teria dado certo, não teria ficado tão bom assim. E principalmente pela parceria, não só no TCC, mas durante toda a graduação. Eles são meus amigos desde o começo da graduação, então eu sou muito feliz de poder chamá-los de amigos. Eu quero agradecer também à minha família, aos meus pais por todo o apoio, por tudo que eles fizeram por mim. O meu irmão também, inclusive, me ajudou naquela parte da questão financeira e tal. Então, foi muito importante, ajudou bastante. Além disso, toda a minha família, meus parentes, que alguns puderam vir assistir hoje. E também um agradecimento especial para minha namorada, que ela também foi um grande apoio, tanto durante a produção do TCC, quanto na graduação. Ela me ajudou, por exemplo, na confecção da logo, então isso foi muito importante. E a todos os colegas e amigos também, o pessoal que pôde prestigiar a gente aqui hoje. Então, antes de encerrar a sessão, né, eu agora passo, preciso religar, mas antes da gente terminar, a gente sempre tem, quando a gente propõe um projeto, né, a gente tem algo em meta, a gente não sabe de fato como é que vai chegar ao final disso, nos dá muita dor de cabeça, nós temos poucas informações, vocês encaminharam solicitações de orçamento a várias pessoas no Brasil, várias empresas, nem deram retorno, tudo isso cria na gente uma situação ruim, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram retornos de outros, né? E conseguiram então chegar a um produto final. Achei que vocês poderiam ter falado um pouquinho mais da unidade de produção dos itens, né?
faltou, porque eles também iriam agradecer bastante o trabalho de vocês, porque vocês chegaram, a impressão que vocês chegaram até a proteína ou amido e depois falaram, nós vamos produzir isso. Mas não, vocês fizeram todo o projeto dessa segunda fábrica dentro dessa. Né? Eu achei isso extremamente importante. Né? Então, como modelo, né, um dos modelos, com certeza, não vou menosprezar nenhum dos trabalhos da minha equipe, pena que não me convide muito para outras, né? O pessoal tem um pouco de receio, acho que eu vou dar nota baixa, eu questiono mesmo. Eu vim para o mundo para questionar, e essa é a grande questão. E não se calem, não, sempre tem que questionar, mesmo que o negro não queira que você questione. Tá? Vocês sabem muito bem, vocês me conhecem muito bem, eu não tenho muita papo na língua, não. Então, nós estamos passando por uma situação, como diz o professor, ruim, mas essa situação pode até piorar, eu estou vendo lá para Manaus, faltando oxigênio, olha para vocês terem uma ideia, coisa mais simples do mundo, faltando oxigênio, não tem. Mas deixando isso de lado e pensando na nossa proteína, no nosso amigo, pensando quantas pessoas que podem ser beneficiadas por isso, até sem saber, né? Porque nós estamos purificando, nós estamos... Aí alguém poderia perguntar, vamos comer ervilha bruta mesmo? Por que? Não, mas os custos de transporte e tudo mais, e os benefícios que nós podemos agregar a esse material nosso, como vitaminas, como outros sais, ferro e assim por diante, é extremamente importante, selênio. Então, eu acho que isso é algo que nós temos que desvendar melhor. Então, o projeto de vocês leva a uma abertura de maiores produtos, isso é importante, tá? Então, eu fico pensando assim, eu gostaria de ter uma bola de cristal, talvez nem bola de cristal, mas um pensamento que pudesse permitir ao futuro, por instantes, e vê-los como diretores dessa empresa, que lutassem por algo desse naipe. Às vezes a gente fala, não, mas tantos milhões, é impossível, nunca vou conseguir. Não, não pense dessa forma. Pense que vocês têm que ter um ideal, uma meta, uma missão a cumprir, e quem sabe no futuro tenha uma empresa que comece pequenininha, e vão ampliando, já vi várias fábricas desse jeito. Vou dar uma ideia rápida para vocês. Se eu não posso produzir a chegar no primeiro momento às proteínas de ervilha, eu compro a proteína de ervilha e faço o salgadinho, e faço os enfeites. Existem máquinas chinesas que você adiciona isso. E eu vi em feiras de alimentos, isso há alguns anos atrás, já cheguei até a conversar com vocês a respeito disso, uma máquina que fazia tudo. Ocupava um espaço pequeno e que não custava aquela fortuna que você possa imaginar. Eu falei para vocês, os chineses têm uma diferença dos equipamentos deles para o resto do mundo. O resto do mundo, quando lançam equipamento, já te cobram a produção que você vai ter ao longo dos 20 anos da utilização do equipamento. Os chineses não pensam dessa forma. Por isso que os equipamentos deles são mais em conta. Então, não está esse potencial indutivo. Então, acho que é muito importante. É lógico que não tem, às vezes, a mesma qualidade, pode quebrar, mas isso tudo tem peça de substituição, tem tudo. Também nem sei se tudo, eu não me lembro, porque eu vi esses dias atrás, mas eu sei que tem equipamento chinês, tem equipamento brasileiro, tem equipamento europeu, bom? Então, um abraço a vocês. Eu só tenho a dizer a vocês se o selo DEC, como diz o Marcelo, eu também criei um selo agora, que é Empresas 4.0, Empresas 5.0 e TCCs 4.0, 5.0, onde eu dei um TCC 4.5, tá? Eu diria para você que o TCC de vocês está 4.5 também, ok? Então, um abraço a vocês antecipadamente. Ok? Então, uma salva de palmas para vocês. Então, eu vou desligar a gravação e, em seguida, vocês podem se manifestar ainda por alguns instantes, né, que eu encerre a sessão.
Certo. Olívio, Oi. Quem está falando? Olívio. Professor Oswaldo.